Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, amada igreja. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar esse momento especial em que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Quero compartilhar com os irmãos a coisa mais linda deste mundo, a palavra do Senhor, aleluias. Que Deus esteja conosco em mais um culto em que nós celebramos, aonde a palavra do Senhor será ministrada, porque assim como o nosso reverendo Aguiar ousava dizer que a igreja do Nazareno é Bíblia pura, então nós pregamos Bíblia pura. Que Deus os abençoe. Se você pode, abra a palavra de Deus junto comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 29 ao 34. Capítulo 6, versículo 29 ao 34. Amada igreja, se você já abriu, então leia comigo ou acompanhe comigo esse texto. Leiamos. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 29 a seguir. E diz assim a palavra do Senhor: E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançará no forno, não vos revestirá com muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão-vos acrescentadas. Não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, se nós formos falar dos dias de hoje, nós estamos vivendo um dia de angústia e tristeza neste país, Pai. Nós podemos olhar nos olhos das pessoas, eles não estão alegres, não estão felizes. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo aonde a casa do Senhor, que é a nossa alegria, ela está privada, Pai, está fechada, literalmente fechada. E eles deram uma abertura achando que está fazendo um favor. Ou seja, nós, os anciões, estamos proibidos de frequentar a casa do Senhor. Mas em nome de Jesus, a casa do Senhor é onde nós congregamos para festejar e glorificar a Deus. Mas a verdadeira igreja não está naquele prédio, podemos dizer, sem nós. Lá é um prédio frio, é um lugar que não tem alegria. O fogo que desce do céu é através da igreja reunida, que é a igreja viva. Por isso nós estamos aqui nesse dia, Pai, orando e pedindo o Senhor que cuida dos homens que estão à frente deste país. Quer dizer, os políticos que estão à frente, presidente, deputados, senadores, o judiciário, esses três poderes que estão brigando entre si, Pai Santo, que isso seja decidido. E o Senhor tem para nós um grande avivamento, e eu tenho certeza que a igreja do Senhor permanece viva e fiel, em nome de Jesus. Amém? Digam comigo, amém? Amém. Ouvi. Não estou ouvindo, igreja? Aleluia. Amanhã vocês vão comemorar. Aliás, domingo vocês vão comemorar conosco. Que Deus abençoe. Neste momento, irmão, hoje nós temos um reforço aqui especial. Hoje nós temos o guitarrista, o violonista guitarrista, André, o Dedé famoso, vai estar tocando conosco hoje. E a sua mamãe Soraya vai estar dirigindo junto com a irmã Nancy
o louvor. A Soninha está a caminho. Que Deus abençoe. Nós gostaríamos de convidar a irmã Soraya, a irmã Nancy, o irmão Júnior, para junto nós adorarmos o Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados, né, que o Senhor esteja visitando vocês aí, né, dando ao coração de vocês aquilo que o coração de vocês estão pedindo ao Senhor, né. Nós estamos aqui felizes por estar na casa do nosso pastor Valdemar, né, e nossa irmã Nancy. Louvamos ao Deus por essa oportunidade e queremos em breve estar todos juntos, né, pastor, irmã Nancy? Todos lá, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós estaremos louvando o nome do Senhor aqui. Queremos convidar vocês aí na casa de vocês para estarem louvando o nome do Senhor com o nosso hinário aqui, o número 63. Né? Juntos louvarmos o nome do Senhor, mesmo estando longe, né, fisicamente, mas que no Espírito nós possamos nos aproximarmos neste momento para cultuarmos o nome do nosso Deus, que é merecedor, que é digno de ser louvado. Amém. Face a face, crendo nessas promessas do nosso Deus. Vamos estar louvando o Senhor juntamente com você na sua casa. Neste momento, o hino 212, bem conhecido, vocês podem estar louvando o Senhor juntamente conosco aí.
agora está louvando o nome do Senhor, com mais um corinho, dando continuidade para ouvirmos a porção da palavra do Senhor, com o corinho Senhor, eu sei que é teu este lugar, se você conhece, você pode adorar o nome do Senhor aí juntamente conosco, na sua casa aí. Amém? A palavra dele aos nossos corações nessa noite, que o Senhor esteja falando profundamente em cada coração, que o Senhor possa estar indo além das nossas expectativas nessa noite, porque Ele é o Deus que conhece e sonda cada coração. Senhor, nós somos gratos a Ti por este grande momento que o Senhor nos dá, Senhor, através do louvor que podemos expressar ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pela nossa família, Pai, nós somos gratos a Ti e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar, ó Deus, o Teu servo que estará trazendo a mensagem aos nossos corações, aquilo que, Senhor, nós precisamos ouvir da parte do Senhor, aquilo que a nossa alma anseia ouvir de Ti nessa noite, Espírito Santo. Venha tocar no mais profundo de cada coração, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Continue conosco, Senhor, e venha provar, Senhor, essa presença, Senhor, em cada coração que nos ouve neste momento, no seu lar, fazendo algo, Senhor, ou sentado à disposição de ouvir-te nessa noite, Senhor. Assim como Maria escolheu a boa parte, Senhor, e deixou de fazer tudo para te ouvir naquele dia, que nessa noite cada coração possa ser inclinado, Senhor, a ouvir a Tua palavra nessa noite, a alimentar, Senhor Jesus Cristo, para mais uma semana de vitória na presença do Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós só vamos remar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo louvor aqui apresentado. Obrigado, irmão Sorário, que hoje trouxe um reforço ao nosso louvor. A irmã Soninha chegou já no último cântico, mas ainda assim
nós estamos alegres. Com todo o que está acontecendo em nosso país, nós estamos alegres. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Quero deixar aqui um anúncio. No dia 7 do mês que vem, primeiro domingo, nós vamos estar na igreja para ministrar a ceia do Senhor. Então o convite fica para toda a igreja. Nós vamos estar ali naquele domingo, ministrando a ceia do Senhor, dentro dos princípios que a lei nos permite. Então nós vamos estar com as nossas portas realmente fechadas. Assim que recebermos os irmãos, nós não vamos ter um louvor com instrumento, justamente para não despertar a atenção. Mas nós, em nome de Jesus, nós vamos desobedecer às autoridades naquele domingo e vamos ministrar a ceia do Senhor. Se você que está me ouvindo, esteja orando para que Jesus esteja ali presente naquele dia, porque já 2 meses nós estamos sem esse alimento. E nós não vamos permanecer que homens calem nossas bocas ou priva nós de receber a bênção do Senhor. Se tiver que ser preso, nós vamos todos presos, amém? Eu estou disposto, até feliz. Sentiu o Pedro, ficou alegre quando eles ministraram para ele várias chicotadas, amém? Será que você vai ficar alegre comigo? Não fez? Tá, então eu vou ficar alegre. Mas nós vamos desobedecer as autoridades, como Pedro disse, em ouvir a voz de Deus. Agora nós ouvimos a voz do Senhor, amém? Então que Deus nos abençoe. Então os irmãos já podem ver uma pequena amostra do que vai ser o culto hoje. Hoje nós podemos cantar, o culto hoje vai ser maravilhoso, glória a Deus. Então, como nós havíamos prometido, o pastor William está aqui para cumprir a promessa, porque hoje à noite Deus vai falar com vocês através desse profeta. Gostaria de convidar o pastor William para estar aqui do meu lado, e nós queremos dizer que ele é bem-vindo. Nós estávamos com saudade. Havia combinado já 2 domingos atrás, era para ele estar aqui, mas não foi permitido, porque o seu carro deu um problema. Sabe o que o Senhor fez? Enviou um mecânico abençoado, enviou um mecânico abençoado, e o carro está aqui abençoado hoje. Então agora esse carro vai estar ungido, porque ele não vai usar esse carro simplesmente por usar. Esse carro é um instrumento que faz parte do seu ministério. Que Deus o abençoe. Nós queremos, neste momento, vou pedir a irmã Soraya que, se possível, fique aqui ao lado do seu esposo, traga a família completa, traga o Dedé, que o Dedé não cantou, né? Traga o Dedé, nós vamos apresentar esta família. O Dedé já faz parte do nosso louvor. Dá um tchauzinho lá, Dedé. Fala tchau. Tchau. Então amém. Então nós vamos orar. Grandioso Deus, que essa família aqui, Pai, está unida. Por que eles estão unidos? Porque estão debaixo da Tua bênção. Esse casal foi consagrado ao Senhor, não para ser um casal qualquer, mas para um chamado ministerial. E nós podemos ver esse dom, Pai, nesta família. Que Deus venha trazer, ó Pai, para nós esse alimento abençoado, ungido, santificado, porque Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Portanto, Senhor, unge agora com unção dobrada teu servo, que tudo que tiver no seu coração, tudo que estiver no seu coração, é que o Espírito Santo vai trazer para nós. E o que está no seu coração é o Espírito Santo que ali o selou e colocou. Sei que ele está ansioso, eu já estava ansioso para estar aqui conosco. Que Deus possa estar ungindo mais uma vez o teu servo. E que tudo que ele disser, que seja para a honra e glória do Senhor. Eu estou com sede. Você está com sede, igreja? Diga amém. Nós vamos agora ser saciados da palavra do Senhor. Que Deus use você, irmão. Tchau, André. Depois nós chamamos você de volta para encerrar. Pastor Luiz tem a palavra.
Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria no meu coração, nessa grande responsabilidade, de ministrar uma palavra ao coração da igreja. Estou com muita saudade dos irmãos. Temos nos falado em alguns momentos, pelo telefone, mas o meu desejo é estar junto de vocês, né? Estar perto, isso é muito bom, a nossa comunhão, e isso é necessário. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, palavra esta muito conhecida, muito simples, entretanto de uma profundidade tremenda. Eu gostaria que você aí, meu irmão, minha irmã, irmão Lidolfo, irmão Eudes, toda a igreja nazarena, que vocês abrissem as vossas Bíblias comigo no capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João, o versículo de número 33, João 16, versículo de número 33. Aleluia! Tenho a certeza que vocês estão aproveitando este tempo para orar, para ler a palavra, porque isso faz parte, né, do nosso contexto, como cristão, como servos de Deus, e de alguma forma aproveitando, né? Eu tenho a certeza que os meus irmãos têm encontrado, alguns têm encontrado comigo aí por Igarapé, porque existem alguns setores que não foi, né? Não está totalmente fechado, e eu preciso, né, estar atuante em alguma área, e a gente está aí circulando, trabalhando. Mas no demais, né, muitos estão ainda em casa e estão aí privados, né, dessa comunhão, como disse o nosso pastor aqui. Semana que vem nós teremos a ceia e vai ser um momento de glória. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Também em outra linguagem, né, da Almeida Corrigida, eu li aqui na atualizada, está escrito: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, olha que palavra tremenda esta que a Bíblia ela traz ao nosso coração. O Senhor Jesus, ainda caminhando na terra, ainda na sua escola, preparando ali os seus discípulos, ele, em determinados momentos, ele passou aos seus discípulos a condição de que, da sua tarefa, como aquele que iria passar por momentos difíceis, aquele que iria morrer e aquele que iria ressurgir. E no meio dessa escola apostólica, ele começou a passar também para os discípulos a condição que poderia acontecer, aquilo que poderia acontecer também a eles, por serem testemunhas fiéis das boas novas de Cristo. Quando nós chegamos no capítulo 16 de João, o Evangelho de João é um evangelho diferenciado, porque ele vai tratar com mais propriedade o lado divino de Cristo. Uma coisa que os outros evangelhos não vão tratar. Então a gente tem que dar uma atenção especial. E eu estava meditando no capítulo 14 até o capítulo 17, basicamente, e o Senhor me prendeu ao versículo de número 33,
do capítulo 16. Porque aqui vai surgir um ensinamento poderoso. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos, ele está dizendo agora para a sua igreja. Por que não dizer para você? Porque esta palavra, a palavra de Deus é atemporal. Ela foi dita há 2000 anos, escrita há 2000 anos, mas ela serve para nós no nosso contexto de vida. Vamos voltar para o texto para nós ler mais uma vez e entender mais um pouco sobre essa conclusão. A partir do versículo de número 24, Jesus está concluindo o que ele disse a partir do versículo 1 do capítulo 16. Ele está dizendo, olha, tenho-vos dito isto o quê? Aí nós vamos voltar lá no capítulo 16, que ele começa o capítulo 16 dizendo assim, falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga. Olha aí a primeira situação. Segunda situação, até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Ou seja, Jesus está passando duas questões importantes para os seus discípulos. Olha, eles vão perseguir vocês. Eles vão até tirar a vida de alguns. E julgando com isso, está prestando um culto a Deus. E agora, ele fala um pouco, alivia um pouco o coração dos discípulos, dizendo que o Espírito Santo, a importância que ele morra, e que ele ressuscite, que ele vá ao Pai, significa que a importância que o Espírito Santo iria vir. No capítulo 16, ele deixa isso bem explícito na sua palavra. Quando chega o versículo 24 do capítulo 16, Jesus começa a concluir a obra do capítulo 14 até o capítulo 16, versículo 24. Ele começa a concluir. Ele está dizendo para os seus discípulos, olha, é necessário que isso aconteça. Eu vou sofrer mesmo, eu vou morrer, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou ao Pai. Porque se eu não for ao Pai, o Espírito não vai vir, o Consolador não virá sobre vocês. E o Consolador vai vos ajudar. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora, meus queridos irmãos, preste atenção que coisa poderosa. Nós temos que ler a Bíblia com muito cuidado, porque ela é cheia de detalhes ricos e importantes para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual. E ele chega agora no versículo 33 e ele vai dizer, olha, tenho-vos dito isto o que eu acabei de colocar para você. Jesus estava falando para eles, Jesus viu que o semblante deles ficou triste. Eles ficaram tristes com essa notícia. Pode ler o capítulo 16 que ele vai falar para eles, olha, eu sei que vocês ficou tristes, mas o Espírito Santo, o Consolador, virá. Gente, o advento, a vinda do Espírito Santo não é a vinda de qualquer um. Nós estamos falando do Paracleto, do advogado, do companheiro, daquele que está ao lado, daquele que guia, daquele que estabelece, daquele que dá força, daquele que capacita. Este é o Espírito Santo, que está aí com você. Amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo visita você. Oh glória, aleluia. Tenho-vos dito isto. O Senhor tem vos dito isto, querido. Muitas vezes as pessoas são pegas dentro de um momento de sofrimento, de um momento de luta e não consegue enxergar Deus naquela luta, não consegue compreender Deus no meio daquela dificuldade. Por quê? Porque ele está longe dos ensinamentos de Jesus. Olha, como eu estava conversando com o nosso querido pastor Valdemar, Deus não veio fazer o homem rico na terra. Até porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que o Senhor Jesus deixou a sua glória, desceu a nós e tomou forma de homem, nem precisava disso. Mas ele desceu a nós para se comparar,
para que nós pudéssemos enxergar nele também o ser homem, o Jesus homem. E ele nos deu um exemplo. Ou seja, o estado de humilhação de Cristo foi deixar a sua glória descer a nós. Mas ele também teve o estado de exaltação. E eu quero dizer para os irmãos que sempre existirá o equilíbrio na nossa vida. Há momentos, a nossa vida não é só luta, a nossa vida, todos nós passamos por sofrimento. Todos nós passamos por alguma luta, alguma tribulação. Se isso não acontecer é porque alguma coisa está errada, mas isso é coisa da vida, é preparação de Deus, é aperfeiçoamento do caráter. Deus tem isso para nós. E agora ele vai dizer aqui, concluindo o seu ensinamento, uma coisa muito importante que eu gostaria de dividir com os irmãos. Ele vai falar, olha, para que eu tenha vos dito isto, que vocês vão ser perseguidos, que vocês vão talvez ser mortos, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, eu peguei, com a ajuda do Espírito Santo, e dividi isso aqui em 4 pontos importantes que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta hora. O primeiro ponto, ele vai dizer uma coisa fundamental, que é aquilo que eles estavam passando, Jesus chamou para cima dele, falou assim, olha, para que em mim tenhais paz. Eu gostaria só de dar abrir aqui um pouco, dar um significado para a palavra aflições. Ela é uma palavra do grego, e ela significa pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição em si. E também pode significar espremer, esmagar, apertar e sofrimento. Eu não sei qual contexto que você está passando. Eu só sei que dentro do contexto da Covid-19, tem muitas pessoas que estão pegando este momento que Cristo falou que nós passaríamos, e está fazendo que da aflição, do estresse, do sofrimento, um gigante bem maior do que o próprio Deus. E se nós não aprendermos, queridos irmãos, a dosar a relação da situação que nós estamos vivendo com a presença bendita de Deus em nós, nós vamos focar o nosso sofrimento, ou a nossa luta, ou a nossa tribulação, e segundo eles dizem que tudo aquilo que foca cresce. Então, mas, pastor William, você não sabe o que eu estou passando. Tudo bem, talvez eu até não saiba, mas aquele que te chamou, aquele que está em você, aquele que te adotou como filho, ele diz para nós nesta noite, olha, não são os vossos caminhos o mesmo que o meu. Os meus caminhos são mais altos. O seu pensamento não é o meu pensamento. O que importa para nós dizer e que devemos fazer é chamar Deus para o contexto a qual nós estamos vivendo. Quem disse para você em que momento que Jesus falou que seria só alegria? Jesus prometeu isso para vocês, meus irmãos? Prometeu isso para vocês? Não. Nós estamos passando na escola de Deus. A Bíblia diz, se ele não poupou os ramos naturais, quanto mais nós enxertados. Se a gente não aprender a chamar Deus para a nossa história, para podermos sobressair sobre as dificuldades. Então eu dei aqui algumas interpretações da palavra aflição, mas eu gostaria de abordar primeiro a primeira parte deste versículo, que ele diz, olha, em mim tenhais paz. Em mim vocês vão ter paz. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, pode vir todas essas palavras que eu falei, mas logo precedente a elas, Jesus colocou uma vírgula e colocou, para que em mim tenhais paz.
O homem busca tranquilidade mental, mas por meio de Cristo e do Espírito Santo, ele nos outorga o quê? A tranquilidade da alma. O homem busca, quem sabe não busca numa religião oriental. Ah, deixa eu fazer aqui, como é que é aquela questão que eles dobram a perna lá e fica meditação. Isso é bom, mas só que é só momentâneo. A paz que Jesus veio nos dar é uma paz diferenciada. Ele disse, como eu disse, ele começou no capítulo 14 ensinando os seus discípulos. Lá no capítulo 14 de João 27 ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E essa paz ela é dada como o quê? Como dádiva, né? Ele oferece a harmonia com Deus e com o homem. A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que Cristo veio dar diante da tribulação, da angústia, do estresse, é uma paz que traz harmonia com Deus. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele vai deixar bem isso, bem expressivo. Ele vai dizer lá no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, uma palavra poderosa: justificado, pois, pela fé, vocês têm paz com Deus. A justificação é um ato judicial, querido. Se você não tiver em paz com o seu inimigo, com o seu amigo, ou com aquela pessoa, você não tem paz em si. Você já viu aquelas pessoas que procuram recurso em A, recurso em B, e quando chega na igreja, Deus traz no coração daquele pastor, daquele líder, para orientar aquela ovelha que está no estresse tremendo, passando uma luta interna, e o pastor fala para ela: filha, você precisa consertar com alguém. E na hora o Espírito Santo consegue conduzir essa mediação. E aquela pessoa consegue identificar que verdadeiramente ela está em litígio com alguém, precisa sim de chegar lá e pedir esse perdão. E quando esse perdão é liberado, automaticamente aquela pessoa se sente mais leve, mais suave. Por quê? Porque houve uma reconciliação. A justificação é o termo, né? É uma ação de Deus subsequente dentro da salvação, que nos torna justo. E esse ato de justiça, ele derruba a parede de inimizade. Por isso que Jesus falou assim: olha, deixo-vos a paz, para que em mim tenhais paz. E é neste contexto dessa primeira palavra que eu quero dizer para você. Você pode passar, ou está passando, ou assistir neste contexto que está trazendo medo, temor no coração de muitos, principalmente aqueles que, sem conhecimento de Deus ou de Cristo, ainda estão envoltos neste mundo e com medo da morte. Querido, eu quero te trazer uma revelação poderosa agora. Se você nasceu e você não está em Cristo, é certo que você vai morrer. Se Deus permitiu você nascer e crescer, com certeza o fim de todo ser humano é a morte. Mas o alívio da morte é Cristo, que venceu a morte para nos dar a vitória sobre ela. Amém. E se você não tem, você tem a oportunidade agora de tê-la. Justificado pela fé, temos paz com Deus. O único meio de ter esta paz legítima que eu acabei de tratar aqui, não existe outro caminho da paz de Cristo ou da paz que Jesus explicou no capítulo 14, 27 de João. Essa paz não é ausência de conflito, não é ausência de guerra. Essa paz, querido, ela é adquirida somente em Jesus por meio do Espírito Santo habitando em nós. Por isso que algumas pessoas pensam que os crentes é louco, pensam que os crentes são insanos. Por quê? Porque às vezes o crente está passando uma luta, mas está cantando um hino de adoração a Deus. Você vê Paulo e Silas na prisão, foram chicoteados, foram ali espancados, e chega lá dentro no capítulo 16 de Atos, eles estão cantando, orando e cantando e adorando a Deus.
a única coisa que sobra para Deus é abalar as estruturas da cadeia. É abalar as estruturas. É abrir porta, é quebrar grilhões. Por quê? Porque essa paz, ela habita em nós. Ela não vem de fora para dentro. Essa paz está no nosso interior. Nós conseguimos transpirar ela. Por isso que as pessoas falam: nossa, é tão bom estar perto de você, pastor. Porque o senhor transmite uma paz, uma tranquilidade. É tão bom, irmã Nancy, estar perto da senhora. Né? Sempre as pessoas costumam a perceber isso em nós. Como é que você consegue? Irmão, nós não somos heróis. É Ele, é para a glória dEle, é Ele que habita em nós. Aleluia. É Ele, é Jesus. Amém. Se você quer mudar o contexto em que você está, deixe que essa paz aflore na sua vida. Não tenha medo do cenário. Por muitos cenários Israel passou, mas passou confiantes em Deus. E eles levaram outras pessoas a confiar em Deus, por quê? Porque eles eram firmes na esperança. Paulo confirma a paz em Filipenses 2,14. Ele vai dizer assim, Filipenses 2,14. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o endereço. Filipenses 2,14, Paulo vai dizer à igreja de Filipos: façam tudo, não é Filipenses não, irmãos, endereço errado. Efésios 2,14. Efésios 2,14, Paulo vai afirmar, aqui é uma afirmativa: Ele é a nossa paz. Como é que está seu coração? Querido, você que está me assistindo aí agora, como está o seu coração? Você está com paz? Está angustiado? Você está sentindo que você está ansioso? Antes do término desse trabalho, nós vamos orar. Orar por você. E que essa paz que está em mim, que eu sei que ela está, eu sinto ela, que ela também possa transbordar na sua vida. Por meio disso aqui, ó. Da palavra. Essa palavra nos traz paz. Fazer um chazinho de camomila é gostoso? Demais, eu amo. Fazer um chazinho de erva cidreira é bom? Melhor ainda. Mas um chazinho da raiz de Jessé, meu irmão, você não vai aguentar. Ele vai te dar tranquilidade até no tutano. O chá da raiz de Jessé te traz paz, amém? Vamos lá para a segunda palavra, vou estender. No mundo tereis aflições. Olha aí, a segunda palavra que eu quero trabalhar com os irmãos. No mundo tereis aflições. Aflição é aquilo que vem mudar, agitar o rumo normal das coisas. Você está no caminho aqui. Está tudo tranquilo. De uma hora para outra, o vento sopra ao contrário. Isso aí é aflição. Vem mudar a circunstância. Veio tirar aquilo que estava, né? Os átomos estavam trabalhando direitinho, mas chegou lá um elemento negativo para agitar os átomos. Então é a mudança das coisas normais. Não estamos isentos dessas mazelas, tribulação. Não estamos isentos. Eu não estou pregando aqui para um povo que vai ficar intocável. Não. A gente só não pode sair arrumando problema para nós, né? Você tem o livre-arbítrio, então usa ele moderadamente, para senão você não buscar tribulação desnecessária sobre você. Tá bom? Não estamos isentos dessas mazelas. Tribulação, pressão, estresse, angústia, adversidade. Somos espremidos. Oi, irmãos. Haja vista que um dia o pastor Cláudio Duarte, falou uma coisa muito interessante. A coisa só fica arrochada pro lado do crente. Parece que não. Será que é assim?
que a coisa fica arrochada só pro lado do crente? Deus tem um trabalho lindo para fazer conosco, irmão. Nós somos diferenciados daqueles que ainda estão lá sem Jesus. Porque qual que é essa diferença? A diferença é que nós abrimos o nosso coração, como ele diz em Apocalipse 3:20, deixamos ele entrar e entregamos o governo da nossa vida na mão dele. De lá para cá, ele que vai lapidar. Ele, como um bom carpinteiro, ele sabe onde é que o parafuso precisa dar uma rochada. Ele sabe. Nós não, irmãos, nós não vamos surpreender a Deus, não. Nós não vamos nunca pegar Deus de surpresa ou fazer algo que Deus vai fazer assim, meu filho. Mas só que Deus não nos deixou isento de relacionar com Ele. Ele não nos deixou isento de relacionar com Ele. Então nós não estamos, Nós estamos suscetíveis a passar por este contexto de opressão. A palavra que eu tenho aqui para você é uma palavra otimista dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque é a mesma palavra que anuncia que você, nós passamos por depressão, opressão ou qualquer tipo de aflição, ela também vai dizer palavras que vai nos dar força em meio ao caos. Porque no dia que os discípulos, formado 70% deles, diante do lago de Genezaré, conhecia cada quadrante daquele grande lago, e eles se viram numa tempestade diferente, em meio a uma água agitada, porque até mesmo eles desconheciam que tipo de agito era aquele, que tipo de água revoltosa era aquela, querido. Deus está conosco. No meio daquele cenário, Jesus estava lá na terra, na beira do lago, ainda era madrugada, e ele viu, diz a Bíblia em Marcos, que ele viu que os seus discípulos estavam com dificuldade. Jesus está vendo que você também tem as suas dificuldades, viu? Mesmo que neste momento de dificuldade que nós passamos, às vezes a nossa mente tenta nos enganar, talvez tentar que nós estamos sozinhos. Tá não, querido. Jesus viu que eles estavam lá no meio do mar, assim como Deus via o povo dele cativo no Egito e sofrendo. Ele falou, vou descer lá para ver. E ele viu. E ele entrou com providência. Jesus foi até eles e ele falou assim, olha, lá do meio, ele gritou, olha, não tem mais, sou eu. Jesus grita para você nesta noite. Não tem mais, é ele, viu? Você está confiada nele? Vamos mais um pouquinho. A maioria das histórias bíblicas, eu amo muito as histórias bíblicas, porque em todos os contextos, por mais dificultosos que eles sejam, eles sempre vão ter um mas. O William tá passando uma luta, mas. E eu quero dizer alguns mas para você também nesta noite. Talvez você está pensativo. O Senhor está falando com você agora. Você que está olhando para mim aí, que está balançando a cabeça, falando, nossa, é verdade. Isso aí é o Espírito trabalhando no seu ser para mostrar para você que você não está só. Você não está sozinho. A Bíblia diz em Romanos 8,18 sobre as aflições, em uma resposta ao tempo, quem sabe, de pandemia. Irmão, não estou tendo tempo para pandemia não, você vai me desculpar. Meu amigo falou assim, rapaz, eu acho que eu estou entrando em um estado de depressão. Eu falei para ele assim, ô fulano, sinceramente, eu ainda vou ter que conversar com a psicóloga para mim saber mais empiricamente, na prática, como que é esse estado. Porque assim, eu tenho uma vida tão corrida, irmão, tão agitada, eu tenho muitas coisas envolvidas com Deus, com a igreja, que pode ser que chegue um dia eu passe por essa situação, mas... Eu estava conversando hoje com o pastor Valdemar e ele trouxe à nossa memória um pouco da história do Daniel Begg, do Gunnar Wingler e da esposa do Gunnar Wingler,
a Frida Wingre, e eles contam no diário deles que eles estavam tão empenhados na obra de Deus ali em Belém, que eles também não tinham, eu não sei se não tinha tempo, mas essas questões dessas lutas hoje, da geração do mimimi, hoje nós estamos tendo muito crente anêmico, muito crente fraco. Vai mais para a palavra, alimenta mais do pão, alimenta mais dessa água, querido, você ficar forte. Uma geração de não me toque. Uma geração de crente modelo. Não é porque eu estou gordinho, não, querido. Mas uma geração de crente modelo. Temos que ser mais casca grossa, querido, quando o assunto é servir a Deus com sinceridade. E a gente não pode ficar dando muita trela para muitas enfermidades modernas e pós-modernas que tem chegado aí, não. Eu recebi um vídeo e eu gostaria de dividir isso aqui, que eu achei muito interessante. O vídeo lá do Chaves. O Kiko estava com um escorpião numa vasilha e o Ione trocou aquela vasilha do escorpião e quando o Chaves e o Kiko olhou, o escorpião já não estava mais dentro da vasilha. E quando o Kiko chegou resmungando na casa dele, ele esbarrou na mãe dele, que ela perdeu os alfinetes. E todo mundo começou a procurar o escorpião. E quando chegou lá o professor Girafales, que tinha dado o escorpião para o Kiko, que descobriu que o escorpião estava sumido, na verdade o escorpião estava com outra pessoa. E eles entrou na casa da dona Florinda, alguém sentou no sofá, o alfinete espetou ele, e ele sentiu que era o escorpião, o Kiko pôs a mão no sofá, espetou a mão dele, o Chaves, o Sr. Madruga, e eles começaram a sentir os sintomas do escorpião. Olha a mente, meu irmão, olha a mente, cuidado, cuidado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. É pelas suas pisaduras, Jesus, nós somos sarados. A mente nos engana muitas vezes. Por isso que nós precisamos estar aqui dentro da palavra. Sempre lendo a palavra, como o nosso pastor nos falou, a ordem de Deus é de manhã e à noite. Para os mais fominha pode ser de manhã, de tarde e à noite. Lendo a palavra, meditando na palavra, alimentando a palavra, para não ser pego nesse mundo pós-moderno com tantas doenças desconhecidas até dentro dos códigos da medicina. Olha aí, recebe aí, querido. Recebe aí agora. Romanos 8,18. Em contrapartida de que no mundo tereis aflições. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Essas aflições não são para ser comparadas, não. Isso aí é passageiro. Covid vai passar, mas a igreja é triunfante, permanece de pé em Cristo Jesus. Quer outro versículo para alegar seu coração? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, para alegar o nosso coração. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Ô meu irmão, ô glória, posso ouvir um glória aí? Posso ouvir um glória aí para estrondar, para abalar os alicerces aí onde você está? Amém, glória a Deus. Ô glória. Aleluia. Versículo 17 do capítulo 4 ainda de 2 Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. Amém, glória a Deus. Aleluia. Acima de toda comparação, nada se compara. Tá pegando aí, querido? Você que está aí agora me assistindo, tá pegando a palavra? Ela não é minha, não. Ela é do Senhor. É Ele que está dizendo. Este momento vai passar. Nós temos que aprender com as nossas lutas. Nós temos que amadurecer diante do cenário de tribulação às vezes. Causa angústia? Causa. Somos seres humanos? Somos. Mas nós não estamos desvalidos. Nós temos um Senhor no céu intercedendo por nós,
24 horas por dia e falando para você: não temas, não temas, não temas. Para 365 dias do ano, existe 365 vezes Jesus falando para você: não temas. Romanos 12, para nós fechar mais este capítulo. Tá gostoso, não tá, irmão? Ei, a palavra de Deus, ela nos invade. A palavra de Deus nos dá força, nos põe de pé, nos faz olhar nos horizontes, nos faz ver a presença de Deus. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12. Romanos, capítulo 12. Abre aí na sua Bíblia ou marque. Essas palavras são palavras que você pode colar até na parede do seu quarto. Quando você estiver ali pela manhã, você olhar para aquele versículo e dizer, proclamar a palavra de Deus. Diz assim Romanos capítulo 12 e versículo de número 12. Oh glória! Alegrem-se na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação. Querido, olha Jesus falando para nós aí. Vai passar. Vai passar. Vamos sempre lembrar dessa palavra. Vai passar. Amém? Vamos lá para a terceira palavra. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Tem de bom ânimo. A terceira palavra do versículo 33 do capítulo 16, Jesus concluindo desde o capítulo 14 até o capítulo de número 16. Ele fala, olha, tem de bom ânimo. Bom ânimo é também compreendido, relacionado com coragem. Diante do que a Bíblia diz, como mostra como Cristo, por meio do Espírito Santo, preparou a igreja para ser triunfante, uma igreja vencedora. Não isenta de lutas, de tribulações, de aperfeiçoações, não. Mas ele preparou a igreja triunfante, porque nós somos vencedores nele. Ao invés de termos uma geração mimimi, uma geração danoninho, eu gostei disso aqui, né, irmão? Que hoje você encontra muito crente aí que, pelo amor de Deus, querido, está precisando alimentar mais da raiz de Jessé, comer mais do pão da vida, fortificar em Cristo, meu irmão, ficar forte nele, para poder, sabe o que? Resistir o dia mau. Quando nesta palavra está escrito resistir o dia mau, lá de Efésios capítulo 6, Paulo estava dizendo o dia mau ali na interpretação, na tradução do grego, significa o mal ali, essa palavra mal com U, dentro daquele contexto, significa o próprio diabo, resistir a ele. Resistir a ir contra, não é? É não deixar. A igreja primitiva esboçava gozo na alma por ser perseguida, por professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não posso comparar o nosso tempo com a igreja primitiva nos seus aspectos de perseguição. Vamos entender. Eusébio de Cesareia era um grande historiador da época. Ele escreveu um livro que é fantástico, que ele vai trazer todos os mártires, todos aqueles que morreram historicamente, porque ele é próximo daquele tempo de Cristo, assim como aquele que escreveu a história dos Hebreus, Flávio Josefo. E ele vai narrar como que foi cruel as perseguições de Roma, do Império Romano, por aqueles que confessavam Jesus e não prestavam adoração aos imperadores, porque eles se auto-intitulavam deuses. A saudação, quem lembra, Ave César, e outras reuniões tantas que levava ali irmãos. Quando Paulo escreve nas cartas, ele também direciona uma saudação àqueles que eram da casa de César.
Eu não posso pegar este contexto histórico de perseguição e tentar aplicar ele no nosso tempo, sabe por quê? Porque nós temos uma nação chamada nação brasileira, onde tem nos seus artigos da Constituição uma certa liberdade para se expressar com a palavra de Deus. Artigo 5º, parágrafo 7 da Constituição. Liberdade religiosa. O que nós precisamos mais como igreja? A sua nação já te dá uma certa liberdade. E nós não padecemos mais aquele tipo de perseguição aqui no Brasil. Mas nos estudos das agências missionárias, a gente consegue ver que lá fora, ainda na Ásia, no Oriente, na janela 10x40, que já ampliou essa janela, ainda há crentes, servos de Cristo, sendo decapitados, queimados. Mas aqui não. Aqui não. E a igreja primitiva, após ali a dispersão, depois da descida do Espírito Santo, eles começaram a ter essa experiência. Provar disso aí, por quê? Porque eles começaram a ser mortos por causa do nome de Jesus. E você sabe como eles ficavam quando eles eram presos? Ficavam tristes, com desejo de desistir. Nada disso, querido. Nada disso. O Espírito Santo testificava na alma deles. E eles bradavam mais que Jesus era Senhor, que Jesus ressuscitou, que Jesus era o libertador, que Jesus era o Messias. Tem de bom ânimo, Jesus falou para eles. Tem de coragem. Tem coragem, querido. Você tem tido coragem hoje, meu irmão? Coragem para anunciar as boas novas. Coragem para encarar de frente esse privilégio que Cristo te outorgou de ser um pacificador, de ser um mediador. Ô irmão, isso não tem preço não. O que Cristo nos entregou, os anjos almejaram, mas Ele achou, aleluia, graça em nós, em nos entregar essa oportunidade de dar continuidade à sua obra. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. E Ele vai vos ajudar. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vos dar sabedoria. O que está faltando mais? E Jesus falou, concluindo para eles, olha, tenha bom ânimo. Tem de bom ânimo. Oh glória. Oh maravilha. Hebreus capítulo 10, versículo 34 a 39. Vamos ler esta palavra. Depois Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Hebreus, capítulo 10, versículo 34 e 39. Hebreus 10, 34 e 39. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Queridos, olha esta palavra, irmãos. Olha o que a igreja estava passando naquela época. Porque também vós compadeceste das minhas prisões. O escritor aos Hebreus escreveu para aqueles irmãos. E com alegria, permitiram o roubo dos nossos bens. Com alegria. Olha para você ver. 34, versículo 34. Vou ler na atualizada para nós termos uma percepção maior dessa passagem. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos vossos bens. Olha o que a igreja estava passando. Porque sabia que tinham um patrimônio superior e durável,
Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele quem vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. É para frente, querido, que devemos olhar. É para o alvo que devemos seguir. Olhar para trás de maneira nenhuma, porque Deus não se agrada naquele que retrocede. Olhamos para o autor e vamos à frente, como igreja triunfante. E para concluir esse capítulo 3, essa parte 3 do versículo 33, eu quero concluir ela com 2 Timóteo 1,7, Júnior. Para fechar. Essa frase que diz, mas tem de bom ânimo. Olha o que Jesus falou. Para fortalecer ainda mais essa palavra de otimismo dele para nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Algumas traduções vai dizer espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu esse espírito, irmão, de força, de fortaleza, para nós seguirmos adiante. Amém? Vamos agora para a última palavra deste contexto maravilhoso, do versículo 33 do capítulo 16. Ele diz assim: eu venci o mundo. Algumas pessoas costumam inteirar esse versículo, né? Costumam dizer: eu venci o mundo, diz Jesus, vós também vencereis. Mas não está errado, não. Sabia? Não está errado. Se você quiser inteirar o versículo, você inteira. Mas vai inteirar com a perspectiva de fé no seu coração de que isso é verdade. E eu vou te provar por quê. Eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus, ele está dizendo, olha aqui, é ele que está dizendo. Eu, olha o prefixo eu, a gente já tem uma ideia do grande eu sou. Eu, quem? Deus, Jesus. Eu venci. E Jesus venceu, querido. Glória a Deus. Jesus venceu. Ele passou o que estava proposto para Deus, em Deus, para Jesus fazer por nós, ele fez. Porque o Cordeiro já era morto antes da fundação do mundo. Jesus e não nós. Ele diz, mas podemos compartilhar dessa vitória. Eu ouvi uma história uma vez sobre o que é o que é um compartilhar de uma vitória. O que é ser um co-herdeiro, ou um co-vitorioso, na luta do Evander Holyfield, lá nos Estados Unidos. Naquela grande e memorável luta, Mike Tyson e Evander Holyfield, pelo cinturão dos vencedores. Foi uma grande luta. O mundo estava de olho naquela luta. E naquele embate pesado, eram dois pesos pesados. Quem lembra aí do Mike Tyson vai lembrar aí que era um mordedor de orelha, né? Mordeu a orelha lá do Holyfield e perdeu a luta. Quando o Holyfield levantou o cinturão, ele pegou aquele cinturão e ele entregou o cinturão para quem? Para a sua esposa. Cristo nos fez vencedor. Nele. Ele disse, olha, eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? O que você acha que Jesus está querendo dizer quando ele fecha o versículo dizendo, eu venci o mundo? O que ele queria dizer para nós? A vitória dele também é sua. Você é mais do que vencedor. Mais significa nele. Por isso que você também pode completar com toda ousadia. Eu também vou vencer. Jesus venceu, ele está em mim, já me fez vitorioso, então é para mim caminhar. Eu também vou vencer.
Então, querido, Ele nos fez mais do que vencedor. A morte desceu a derrota. E o Senhor Jesus demonstrou que um homem mortal pode ressurgir já, revestido da imortalidade. A morte desceu Jesus. Alguns dizem a derrota. Mas ao terceiro dia ele já ressurgiu, vitorioso dentro do aspecto da imortalidade. Você quer estar do lado de quem, meu irmão? Você quer estar do lado dos derrotados? Ou você quer estar do lado dos vencedores? É melhor estar do lado de quem vence. Há embate, irmãos, da vida que eu não quero colocar neste momento aqui em xeque. Mas eu estou falando de uma vitória além, de uma vitória que perpassa, de uma vitória espiritual, que reflete no nosso mundo físico. Ele venceu e nós vencemos com ele. Porque o que ele fez nós não faríamos. Porque nós não tínhamos condição, mas ele fez e ele entregou para nós. É que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, disse Jesus, ele vaticinou. É isso mesmo, irmã Soninha? Vaticinou? 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Olha aí para você ver. Para o seu coração agora. Querido, Jesus não quer que você lance a bandeira branca. Não levante a bandeira branca. Não entregue os pontos. Não. Às vezes você está falando assim, ô pastor, mas está tão difícil. Eu quero que o Espírito Santo agora trabalhe na sua mente para virar a chave emocional em você. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu sei muito bem da onde Jesus tira o pecador. Do charco de lodo. Ele tira o pecador da situação mais penosa que você possa imaginar. O homem pecador miserável sem Deus. E ele te limpa e coloca você sentar com os príncipes. E ele disse para nós na sua palavra em Mateus 11, 28. O meu fardo é leve. Em comparação com o fardo que nós vivemos no mundo, nunca vai se igualar. O fardo de Jesus, mesmo diante das lutas, das dificuldades, o fardo dele sempre vai ser um fardo leve. Aí Paulo falou para os romanos, olha, não vos tornei a colocar debaixo do jugo, da canga do pecado de novo, que é muito mais pesada, muito mais temorosa. 1 João, para nós finalizarmos aqui. 1 João 5, versículo 4. Sobre eu venci o mundo, ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Tem fé aí, querido? É através dela, por meio de Cristo, da sua graça, você é vitorioso. Não levante a bandeira branca. Vamos andar sempre com o estandarte de Cristo sobre nós. Amém? Eu quero parar por aqui, deixando essas 4 palavras que surgem do texto, versículo 33 do capítulo 16, como conclusão de Jesus, um ensinamento sobre as dificuldades que os discípulos passariam e que nós também, dentro deste contexto, passamos. Mas o Senhor Jesus diz para nós, olha, eu venci. Não se preocupe. Eu coloquei uma bandeira de vitória na mão de vocês, para vocês hastear ela com coragem e para a derrota do diabo. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava ali atento a tudo que foi dito aqui. A palavra de Deus nos dá a entender. Para que o pastor William pudesse trazer essa mensagem, ele fez uma viagem. Ele viajou. Ele trouxe
algumas pessoas de muita personalidade para nós hoje. O historiador Joséfo é um dos mais autênticos cristãos do Novo Testamento, que trouxe para nós um avivamento e confirmação da história, Aleluia, Jesus. do pano de fundo, para que venha enriquecer Aleluia. o que você tem hoje na sua mão. Maravilha. Eu sei que hoje, graças a Deus, nós temos algumas pessoas que ainda não é membro da nossa igreja, mas que está sendo compartilhada com essas pessoas os nossos cultos, através da internet, do YouTube. Quero que você nessa noite, meu querido, reflita o que você ouviu e coloque em prática. Se você ainda está em dúvida que Jesus Cristo é o Senhor, hoje eu tenho certeza que você tirou sua dúvida. Que Deus possa completar no coração de vocês. Amém. Vocês que são da igreja, aquilo que eu disse no estudo de quarta-feira, compartilhe. Fala, olha, a nossa igreja hoje, nós temos um canal no YouTube, nós estamos no YouTube. Você pode entrar lá, entra no YouTube e clica lá, Igreja do Nazareno de Igarapé. Você vai ter toda a série de culto, todas as nossas pregações vão estar ali. Então, em vez de você gastar tempo de estar, vou falar a verdade, você está perdendo tempo com o Universal, perdendo tempo com a Mundial, que esses dias está até sem o que fazer, e outras mais. Falando, não vou deletar aqui, eu vou ouvir um pouquinho a Igreja de Nazaré. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Não pensa você que eu estou criticando. Eu mato a cobra e mostro o pau, irmão. A Igreja de Nazareno nunca vai pregar para você quais são as duas doutrinas que é mais usada hoje. A doutrina da prosperidade, da forma que é pregada. E também não vamos pregar a doutrina de libertação. A libertação não tem doutrina. João 8,32 diz o quê? Só isso. Conhecereis a verdade. Então você não tem que fazer nenhum retorno, fazer aquele sacrifício, aquela loucura. Não, conheça Jesus. Foi o que aconteceu comigo. E é o que vai acontecer com você. Neste momento nós queremos encerrar, irmãos. E dizer muito obrigado. E quero passar adiante. Eles falam que nós não podemos remover os nossos marcos. O pastor Aguiar hoje já está muito doente, não está mais aquele homem forte, não pode mais estar fazendo o trabalho que ele fazia. Mas ele sempre nas suas mensagens dizia que a nossa igreja é Bíblia pura. Amém? Então nós não pegamos doutrina de prosperidade, doutrina de esquilá, nós pregamos Bíblia. Glória a Deus. Nós pregamos Bíblia. É o que nós temos de doutrina para você. Santidade mais e mais. Sede santo, porque esse Deus que está agora e na sua casa, Jesus está aí. Eu creio nisso. Ele disse, sede santo. Amém? Glória a Deus. Então nós tivemos uma mensagem, uma aula de Bíblia para nós. Que Deus abençoe. Senhor de Deus. Vamos trazer toda a igreja aqui, vamos orar. Vamos de costume. O André era para dar um show, mas o André só começou, não terminou. Aí ele vai ensaiar, hoje foi ensaio. Cadê o violãozinho do André? Traz ele aí, tira ele da capa. Traz o André com esse violão aí, que já deu um show. Glória a Deus. E nós queremos estar sendo aqui a igreja. Quando vocês estiverem assistindo o culto, nós vamos estar junto com vocês. Às 18 horas, da forma que você está nos vendo aqui, nós vamos estar lá na poltrona com vocês.
Amém? Assistir esse culto. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos orar? Podemos orar? A nossa oração ela é muito simples, irmão. A nossa oração é simples. Cadê o irmão? Chega pra lá, pra cá. Pra Andezinha aparecer. Cadê o violão? Cadê o violão? Bota o violão aí, ui. Isso. Está vendo você lá, André? Está vendo você lá? Santidade mais, André? É. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar a nossa fé. Amém? Amém. Pastor Nilson, você canta? Pastor. E como eu tinha dificuldade, mas agora eu canto também. Então vamos deixar para a irmã Nancy. Cadê a irmãzinha está escondidinha? Cadê ela aqui? Chega mais. Chega mais. A irmã Nancy que nos ensinou este canto. Diz que é cântico, né? Então vamos lá? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre. Amém, André? Amém. Amém. Obrigado. Fala tchau. Fala tchau, Laurinha. Fala tchau, Laurinha. Mas tchau, Vitória. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Que Deus fique com Deus, irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor William. Obrigado, irmãos.